Nós tivemos hoje o suficiente para que ocorra isso que a Ana acabou de mencionar. Essa possibilidade. Os ministros vão mostrar ao fim desse julgamento se o Supremo é comandado pelo Alexandre de Moraes ou se continua havendo vida inteligente lá e a capacidade de divergir não foi assassinada nesses últimos 4 anos. O Alexandre de Moraes, no trecho da fala dele, que foi reproduzido aqui, ele admite que o Supremo agiu como um partido na eleição. Vejam a gravidade da admissão feita por ele, porque o Alexandre de Moraes, que não é lá essas coisas, quando lê o script, quando improvisa, é um desastre. Ele diz o seguinte: como ficou demonstrado nas urnas, a maioria gosta do Supremo. Ele acha, portanto, que também pode... Ele está dizendo, com outras palavras, ele está repetindo a frase do Luiz Roberto Barroso: nós derrotamos os manés, né? É isso. Ele está juntando tudo nesse bolo. Como é que pode o mesmo homem que conseguiu, nesses 4 anos, ele conseguiu assassinar o devido processo legal, o direito de ampla defesa, o sistema acusatório brasileiro, tá? Conseguiu instituir o flagrante perpétuo, tá? Acabou com as imunidades parlamentares, entre outras coisas, está agora querendo revogar a individualização da conduta. Quer dizer que esta pena que ele aplicou, recomendou, né, que foi defendido pelo advogado Sebastião Coelho, desembargador aposentado, ele vai estender a todos. Todos agirem igualmente, então tem de estender não pode individualizar a conduta, tem de punir com a mesma pena o general Dias, o G. Dias, estava lá. Todos os que estavam lá, ele disse, né, estavam conspirando contra o governo eleito democraticamente, estavam tentando golpe, como bem lembrou o Silvio, com um vendedor de algodão doce. Quer dizer, como é que pode, se o vendedor de algodão doce estivesse ali na subida da rampa do Planalto, pronto, ele também pegaria esse tipo de condenação? Bom, o nosso desembargador Coelho mostrou que ainda existem magistrados, juízes no Brasil. Ele estava lá como advogado e se transformou numa cena épica. Tá? A fala dele, o cenário que envolveu ali, a fala dele, de poucos minutos, que a gente reproduziu aqui, e a própria fala, tá? É uma coisa histórica, porque ele, de frente para presidente do Supremo, cercado por 2 colunas de ministros, a maioria dos quais hostis a ele. Ele transformou o que seria a defesa de um réu no rompimento da barreira do medo, erguida pelo Alexandre de Moraes e por outros ministros ao longo de 4 anos. Ele mostrou como é que age um homem de coragem e ameaçado, como veremos aqui, minutos antes da defesa que ele fez. Ele disse que aos 67 anos, né, não tem tempo nem idade aí para ter medo, né, para se intimidar com essas coisas. Não importa a idade. Ter coragem é vencer o medo. Não pode inspirar medo supremo nenhum.
Sobretudo, não pode inspirar medo aos próprios ministros do Supremo e aos demais advogados que se manifestarão. Ele deu o exemplo e apontou o caminho correto. O Fachin disse que não, ele absolveu o Lula dizendo que ele não poderia ser julgado em Curitiba. Foi uma invencionice. Corretamente, o doutor Sebastião Coelho disse que o Supremo não é habilitado para julgar quem não tem foro especial. Não pode julgar essas pessoas, está tudo errado desde o começo. Não é o Ministério Público que começa o inquérito. Não é o juiz. E isso aconteceu outra vez. 6 inquéritos foram abertos simultaneamente, horas depois do 8 de janeiro, para julgar o que aconteceu naquele dia. Quer dizer, tem crime para todo mundo, até para o vendedor de algodão doce. Sobra para todos, não há inocentes lá, só o general Dias. Esse julgamento é uma farsa. Deveria ser anulado completamente, será um dia. É uma mancha na história do Supremo. E vários ministros sabem disso. O que fez o doutor Sebastião Coelho hoje não foi acusação, foi uma constatação. Foi uma constatação. Eles não podem, os ministros que agem assim, andar por rua nenhuma por onde circule um brasileiro, seja qual for o país, como temos visto, sem parar. Aliás, estamos à espera das fitas de Roma. Então, eles sabem que precisam de segurança, não porque há malucos por aí, que nem são tão perigosos, porque eles decidiram agora, por exemplo, que o Adélio Bispo dos Santos está inocentado. Porque ele foi, lembro aqui, ele foi considerado inocente pelo juiz que 6 dias depois do atentado, peço licença para achar, está aqui, na decisão sobre o caso, Adélio Bispo foi considerada a inimputabilidade do réu. O juiz Bruno Savino entendeu que o autor da facada em Bolsonaro é portador de uma doença mental chamada transtorno delirante persistente, o que foi confirmado por laudos de perícia. É isso aí. Se o Adélio Bispo, esse nem não pega um dia de cadeia, a depender do juiz. Vai para o hospital que não existe e que, portanto, o hospital que foi fechado pelo Supremo, por decisão do Supremo, então daqui a pouco está na rua. Não são tão perigosos, então. Não saem à rua desacompanhados, porque sabem sim que a constatação do advogado, trabalhou hoje como advogado, Sebastião Coelho, é correta. São odiados pelo que fazem, porque estão agindo contra a democracia em nome da democracia.